Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo de ideação e desenvolvimento do jogo e declaração do jogo que vocês vão desenvolver, né? Então esse material foi desenvolvido por mim, Claudinha Mendonça, pela professora Pauline Jucá. Ok? Vamos começar. A gente vai seguir algumas etapas para esse processo de especificação do jogo de vocês, tá bom? Então a gente organizou em 7 etapas, a gente vai ver cada uma delas com calma e vamos depois mostrar para vocês um formato que vocês vão utilizar para entregar essa declaração do jogo de vocês, tá bom? Então a gente começa falando sobre o tema. A primeira coisa que a gente vai escolher é o tema, sobre o que é o jogo que vocês querem desenvolver, certo? Então essa especificação de tema envolve onde acontece esse jogo, qual é o tempo desse jogo, né? Em que época ele acontece, ele é imaginário ou ele é real? Esse mundo que você vai utilizar no jogo, ele é um mundo real, um mundo imaginário, uma mistura das duas coisas? Ele se passa no presente, no passado ou no futuro? Né? Então, todos esses elementos você precisa especificar. No exemplo que a gente tem aí, a gente tem uma imagem do jogo Plantas vs Zumbis, e a gente pode pensar que tema é esse desse jogo, né? A gente tem um jogo que envolve zumbis, que é um tema muito comum, muito clássico no cinema e nos jogos também, mas a gente tem um contexto diferente, porque você tem zumbis tentando invadir uma casa e você se protegendo desses zumbis utilizando plantas. Então, ao mesmo tempo que você tem um tema comum, que é o tema de zumbis, você traz aí uma certa irreverência, levando esse tema para um contexto diferente do contexto comum que a gente encontra, né? Então aí a gente tem uma situação aí bem interessante de por que esses zumbis querem invadir essa casa e por que essas plantas conseguem atacar, destruir esses zumbis, né? Isso são algumas questões que podem ficar na mente do jogador na hora que você está conhecendo o jogo, entrando em contato com esse jogo. Então tudo isso a gente pode dizer que faz parte do tema do jogo Planta vs Zumbis. Depois do tema, é interessante você escolher um gênero para partir, né? Lógico, o seu jogo pode misturar gêneros? Pode criar uma forma de jogar diferente? Pode também. Mas é mais fácil quando você parte de um gênero, porque você já tem determinados elementos de um gênero que já são conhecidos. Fica mais fácil de desenvolver e fica mais fácil para quem vai jogar de entender o seu jogo, né? Então, o que é o gênero? Com o que ele se parece? Que tipo de jogo é parecido com esse jogo que você quer fazer? Normalmente isso envolve um gênero. O gênero, ele implica determinadas mecânicas de jogo. Então, o gênero de corrida infinita, por exemplo, ele normalmente tem a mecânica de você desviar de objetos, de você coletar itens. Então, o gênero traz algumas mecânicas já pré-estabelecidas dentro desse gênero. E é interessante você pensar num gênero que seja simples de desenvolver, ou mesmo se o gênero não for simples, você pensar num jogo que seja simples dentro daquele gênero. Então, a gente não vai buscar jogos muito complexos, porque afinal de contas é a primeira experiência no desenvolvimento de jogos. Então a gente vai pensar em jogos simples, gêneros que possam ser facilmente utilizados e desenvolvidos por vocês. E lógico, isso pode ser incremental, você pode começar com um jogo simples, você pode modificar esse jogo à medida que as ideias forem surgindo e criar uma complexidade maior nesse jogo. No caso do Planta vs Zumbis, qual é o tipo de jogo, qual é o gênero desse jogo? A gente chama de defesa de torres, né? Então você tem um lugar que você quer proteger, que é a sua casa, quer proteger da invasão dos zumbis, e para essa proteção você vai colocar o que a gente chama de torres, que no Planta vs Zumbis, as torres são plantas, que vão proteger esse lugar, que é a casa, de uma invasão de inimigos que são os zumbis que estão tentando atacar. Ok? Depois a gente vai pensar na história do jogo. Então vamos pensar, né, nós já definimos a temática, mas que história é essa? O que eu quero contar? Né? Qual é o desafio que o jogador vai enfrentar? Quem o jogador é nessa história? Né? Em que espaço acontece? Em que tempo acontece? Quem é o protagonista da história? Qual é o incidente que fez com que o protagonista se envolvesse nessa narrativa, nessa história que o seu jogo traz? Né? Quais são os principais acontecimentos da sua narrativa, que a gente chama de fio da história? Quem é o antagonista? Quem é o vilão? Quem é que está tentando impedir o protagonista de conquistar o que ele está buscando? E qual é o grande objetivo desse protagonista? O que ele realmente quer alcançar? Né? Então, no caso do Planta vs Zumbis, a gente tem uma história bem simples, né? Que depois, com várias versões do jogo, foi ficando mais complexa.
mas o objetivo do protagonista, que é o próprio jogador, é defender a casa de uma invasão de zumbis, né? E o objetivo desse vilão, que são os zumbis, a gente não sabe. O antagonista tem essa vontade de invadir essa casa, mas a gente não tem descrito no jogo qual é o objetivo, né? Então vejam que é uma história bem simples, mas que gerou aí um jogo bem interessante, que fez muito sucesso na época que saiu. Depois a gente vai escolher a estética, ou seja, qual é os elementos visuais que vão compor o meu jogo, com que o meu jogo se parece, qual é a aparência desses elementos. Então, no caso do jogo em questão, a gente tem as plantas, e aí as plantas vão seguir formatos e representações visuais de plantas mesmo, com algumas modificações para trazer essa característica que são plantas que atacam, né? E os zumbis também vão se utilizar de referências de cinema e de vários outros, inclusive referências da cultura no geral, né? Eles vão ter essas representações dentro do jogo. Então, é todos esses elementos visuais, né? Como é que vai aparentar o jogador, que a gente chama de avatar, né? A representação visual do jogador no jogo quando o jogador tem. Né? No caso do Plantas vs Zumbi, o jogador não tem uma representação visual, ele está fora do jogo. Mas em alguns jogos você tem a representação do jogador dentro do jogo, e ele precisa ter um aspecto visual. Os inimigos têm que ter uma aparência, os itens que são colecionáveis têm que ter uma aparência. No caso do Planta vs Zumbis, você tem os sóis que podem ser coletados, você tem os sons também, né? Os sons quando vocês acertam um inimigo, um som quando vocês selecionam um dos sóis. Cada elemento desse tem um feedback sonoro, e a música ambiente também, que traz esse clima do jogo. Todos esses são elementos estéticos que vocês precisam definir. Depois a gente parte para as mecânicas e para as regras do jogo. Então, quais são as ações que os personagens fazem? Não somente o jogador. O jogador faz algumas ações no jogo, mas os outros elementos do jogo também fazem ações, né? Os zumbis, eles agem, as plantas, elas agem. Então, o que cada um desses elementos faz no jogo? Isso é o que você precisa definir. Os movimentos, as ações, as interações. Então, o jogador, ele interage com o jogo de que forma? O Planta vs Zumbis, ele vai selecionar sóis, ele vai selecionar uma planta, ele vai posicionar uma planta num determinado lugar. São as principais ações do jogador. Os zumbis, eles vão sempre se deslocar da direita para a esquerda. Quando eles encostam em alguma das plantas, eles vão devorar aquelas plantas. E as plantas têm uma ação de atacar os zumbis quando os zumbis se apresentam na sua frente, né? Que elas só conseguem atacar zumbis que estão na sua frente. Então, todos esses elementos precisam ser definidos para você saber todos os elementos que tem no jogo e como esses elementos vão reagir, vão interagir, vão atuar dentro do jogo que você está desenvolvendo. Depois a gente tem que ver como isso vai acontecer, né? Quais são os controles que o jogo tem, né? Então eu vou precisar deslocar o personagem da direita para a esquerda. Que controle o jogador vai usar para fazer esse deslocamento? Ele vai usar um teclado, ele vai usar um botão do teclado, ele vai usar o mouse, ele vai usar o toque do celular. Tudo isso precisa ser especificado, né? Então você vai definir o que acontece quando o jogador clica em tal lugar. O que acontece quando o jogador aperta determinado botão? Tudo isso tem que ser especificado e definido para que o jogo possa ser desenvolvido, ok? E por último, as fases, ou seja, como é que o jogo está organizado? O jogo ele tem diversas fases, essas fases são organizadas como? Normalmente as fases elas vão aumentando a dificuldade do jogo. Então, quantas fases você acha que o jogo deve ter? Lembre-se, vamos pensar pequeno, vamos começar um jogo simples, de repente de 1, 2, 3 fases, porque a gente está aprendendo. Então é interessante a gente começar um jogo simples, um jogo pequeno. Mas essa fase, ela tem qual é o tempo que eu quero que essa fase tenha? Qual é a forma dessa fase, né? Como é que eu vou formatar esse aspecto visual dessa fase? Qual é a história que a fase vai contar? Ela vai contar a história toda ou ela vai contar parte da história? Essa fase, ela vai do ponto A ao ponto B da história. Que ponto A é esse? Que ponto B é esse? Então você precisa especificar todos esses elementos das fases que compõem o jogo, ok? Um ótimo curso para todos vocês.